Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Que saudade que nós estamos de vocês. Em breve vamos estar juntos, hein? Acompanhe aí na tela o nosso assunto de hoje. Aula 11, Eixo. Desvelando o continente africano e sua relação com o Brasil. Conteúdos: História da África até o século XIX. A dominação do continente africano, século XIX, o contexto e a justificativa ideológica. A habilidade, conhecer o continente africano, berço da humanidade e local de origem da população negra, que compõe, junto aos europeus e aos indígenas, o povo brasileiro. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Vem comigo! Bom, pessoal, o que nós vamos aprender hoje não é um assunto fácil, eu vou logo avisando para você, tá? Você vai perceber, quando essa aula terminar, que as decisões tomadas no século XIX que envolviam esse continente maravilhoso que é a África, você vai perceber que todas elas refletiram e refletem até os dias atuais nesse continente. Só para você entender, primeiro nós precisamos aprender alguns conceitos, tá? Vamos aí na cartela, acompanha aí na tua tela. Imperialismo é um conjunto de ideias, medidas e mecanismos que, sob determinação de um Estado-nação. O que é Estado-nação, professora Carla? Vamos aí. Estado-nação é como se fosse um país hoje, a gente chamaria de país, tá? Procuram efetivar políticas de expansão, ou seja, de ampliar o território, tá? E domínio territorial, cultural ou econômico sobre outras regiões geográficas vizinhas ou distantes. Essa prática está associada na história da humanidade à formação de impérios que se desenvolveram e, em muitos casos, foram dissolvidos. O que é dissolvidos, professoras? Desfeitos ou substituídos por outros por diferentes motivos. Imperialismo foi quando as grandes nações, você vem acompanhando essas aulas, vocês sabem de quem nós estamos falando, né? As grandes nações europeias saíram pelo mundo, estendendo sua influência econômica. Principais, professora, vou mudar aqui para você. Inglaterra, a Alemanha e França eram impérios econômicos, tinham dinheiro para investir. Pessoal, para você entender esse imperialismo que a gente acabou de ler na nossa cartela, no nosso conteúdo, que inclusive você pode depois, pede do teu professor pelo aplicativo de mensagem essa cartela para você acompanhar, estudar mais um pouco e aprofundar. Para você entender, olha aqui o que está na nossa lousa. Você está vendo esse polvo, né, com esses tentáculos? Ele é um resumo do imperialismo em uma imagem. A cabeça do polvo, presta bem atenção na cabeça, né? Ela é a Inglaterra, está simbolizando a Inglaterra. Ela representa o centro do império. Já os tentáculos, esse que você percebe que ele está ali se espalhando por cima de outros países, o que isso quer dizer? Que a influência da Inglaterra, o domínio do Império Inglês sobre esses países. Então, o imperialismo, o que era? Nós tínhamos ali aquele país central,
aquele país principal, no caso aí simbolizado pela Inglaterra, e os seus tentáculos, ou seja, mesmo que ele seja aqui a cabeça pensante, os seus tentáculos estão se espalhando sobre outros países. E por quais motivos? Você deve estar se perguntando, né? Para as nações imperialistas saírem conquistando todo mundo, procurar novos mercados consumidores, novos investimentos de capital, de matéria-prima e também de mão de obra. Professora, mas o que isso quer dizer? Explica para mim, professora, eu vou te dar uma ideia mais ou menos do que isso quer simbolizar, o que estava acontecendo naquele momento, tá? Você vai acompanhar comigo agora como se nós estivéssemos numa loja de sofá. Olha aí. Estamos aqui, né? Nessa loja de sofá. Você sabe que para chegar na loja, esse produto passou por uma transformação, né? Então, vamos imaginar o seguinte, que nós criamos uma fábrica de sofá aqui no Amazonas. Um exemplo. Vendemos todos os sofás que nós produzimos, né? Vendemos para o Amazonas e ainda tinha sofá. Aí a gente começou a vender esses sofás que estavam no estoque para o Pará, nosso vizinho. Também vendemos para Roraima, nosso outro vizinho. Vendemos para o Amapá, ali, vizinho do Pará. E aí a gente conseguiu mandar os nossos sofás para o Brasil inteiro. Vamos supor, né? A gente começou a exportar esse sofá. Só que nós ainda temos sofás no estoque. E sabemos que aqui no Brasil, a gente não vai conseguir vender por um bom tempo. Por quê? Pergunta aí da tua mãe, do teu pai, do teu avô. A gente troca de sofá de mês em mês? Semana em semana? Não, né? Ou seja, aqui no Brasil as pessoas ainda vão levar um tempo para pensar em comprar sofá de novo. Então a gente tem sofá em estoque, as pessoas não vão trocar de sofá tão recentemente, ou seja, a gente vai começar a precisar de novos mercados para a gente vai precisar exportar para outros lugares, para outros países. Aí, quando a gente começa a exportar para outros países e começa a conhecer esses países, olha o que a gente descobre. A gente descobre que lá as esponjas do sofá, as madeiras para o sofá, os plásticos, as borrachas e até o trabalho das pessoas para produzir esse sofá é muito mais barato do que no Brasil. Qual vai ser a nossa ideia? Bom, se é mais barato produzir lá naquele país, é o que a gente vai acabar fazendo. Foi mais ou menos isso que a Inglaterra e outros países fizeram. Só que você vai pensar o seguinte, mas professora, por que será que eles tiveram essa ideia? O que estava acontecendo? Bem, eu te dei a ideia do sofá para você ver. Imagina que a Inglaterra tem essa produção em grande escala. Ela já vendeu o que ela podia ter vendido ali pela Europa. Ela não vai conseguir vender mais. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a procurar novos mercados. Então, o imperialismo era isso. Só que, o que ela descobriu? Ela descobriu que aonde ela estava levando as suas mercadorias também tinha matéria-prima e trabalho de pessoas muito mais barato do que lá na Europa. Então, o imperialismo ele se concentrou nisso, nessa busca das grandes nações em procurar mercados para exportar os seus produtos e também para obter o trabalho das pessoas de uma forma muito mais barata, vamos dizer assim. E o que estava acontecendo naquela época, professora? Vem aqui comigo. O que estava acontecendo? Vai montar aqui do nosso lado um mapa conceitual, eu quero que você se aproprie desses conhecimentos, tá? Nós temos aqui o neocolonialismo, que era o que estava acontecendo na África. E aqui do nosso outro lado, o colonialismo, que era o que estava acontecendo lá na América. Mas, professora, que tipo de mercado era esse? Bem, lá na África era a Revolução Industrial. A Inglaterra já estava produzindo produtos e procurando mercados, matéria-primas e pessoas. Na América, não. Ainda era aquela venda de pimenta, noz, ainda era aquele mercado, vamos dizer assim, aquelas trocas de coisas.
Mas, professora, e o que justificava essa presença? Bem, lá na América, a expansão da fé, indígenas, aquela ideia de que eles precisavam ser evangelizados. E lá na África, foi esse pensamento? Não foi. Lá na África, nós tivemos a missão civilizatória. Meu Deus, professor, o que isso quer dizer? Você vai aprender comigo já já, mas eu vou te dar 3 tópicos que eu preciso que você compreenda para você continuar aprendendo nessa aula. Que 3 tópicos, professora Carla? Nós temos o etnocentrismo, que é aquela ideia de que a minha raça, que o meu entender, a minha cultura, ela é superior a outros. Mas, professor, isso é um conceito errado. Hoje, século XXI, a gente tem ideia que a gente não pode subjugar nenhuma cultura. Mas século XIX, não era assim, tá? E o que mais? Lá, a Inglaterra e outros países da Europa acreditavam que eles tinham um fardo para carregar. Imagina aqui a professora Carla, ai, tá pesado. Que fardo era esse? Era o fardo do homem branco. A ideia de que ele carregava nas costas a missão de tornar a África mais civilizada, como se ela não fosse. Lembrando, não estou dizendo que ela não é, e nem que ela não era, mas era o pensamento daquela ideia daquele momento, tá bom? E, por fim, eles usavam até a ciência para justificar isso. Tá vendo aqui já mais aqui embaixo? O darwinismo social. O Darwin, ele fez uma pesquisa científica sobre as espécies, que uma sobrepunha a outra, o que é normal. Eu vou te dar um exemplo. Você acha que o elefante, ele é superior ao ratinho em alguns aspectos? Ele tem mais força, ele pode ter mais velocidade, mas o elefante conseguiria subir na árvore com a mesma facilidade que um ratinho? Não, Darwin estava dizendo ali que as espécies, em termos de força, velocidade, elas se sobrepunham. Eles estavam usando o pensamento de Darwin para dizer, opa, na Europa nós somos melhores, na Europa nós temos mais conhecimento. Então nós temos essa missão, esse fardo de levar esse conhecimento e essa civilização para a África. Olha só a ideia, né, pessoal? Bem, acompanha aqui comigo. Para você perceber como é que isso se dava, eu quero que você entenda que até mesmo naquela época, haviam pessoas que faziam charges sobre o que estava acontecendo, sobre esse momento europeu em considerar-se o principal ou o responsável por tornar a África um lugar civilizado. Se você voltar um pouquinho nas nossas aulas, aí pelas mídias sociais, você vai perceber que a África, ela tinha sim uma civilização, né? Tinham pessoas, tinha muitas coisas lá, reinos gigantescos com vários mecanismos. Porém, lembra? A Europa queria uma justificativa para invadir a África e usufruir da matéria-prima e das pessoas. Então, eles começam a procurar justificativas para entrar nesse continente, que é o que a gente vai aprender agora com essas charges, tá? A primeira charge aqui, na nossa lousa, é a charge 1. A religião, a educação, as práticas alimentares e até mesmo, gente, as noções de higiene europeias deveriam ser levadas a esses selvagens do mundo. Isto é, todos aqueles que não eram brancos ou não eram europeus. Tal era o fardo, lembra que a gente falou? Ou seja, essa missão difícil e pesada colocada sobre o homem branco civilizado, o homem branco que era o civilizado. Lembra? Etnocentrismo, a ideia de que uma determinada etnia, raça é superior às outras, tá bom? E dessa forma, eles estariam beneficiando esses tristes povos. Corre aí na tua tela e dá uma olhadinha como é que tá a fisionomia das crianças aí nessa charge.
Tá vendo como elas estão? Elas estão tristes, elas estão ali precisando, como quem diz assim, vai, nos ensina, nos diz como é que é o certo. E mais, é porque não está nessa charge aqui, mas eles também diziam o seguinte, crianças, metade pessoa, metade monstro. Olha só a ideia que eles passavam, né? Vamos acompanhar aí a nossa próxima charge. Já mudou, né? Tá vendo ali o fardo, né? Carregando o fardo. Nessa charge aqui agora, que nós estamos acompanhando, representa a nação britânica, que é esse aí com a calça mais listradinha, o famoso tio Sam, né? Que é o britânico John Bull. Bull. Professora não é boa de inglês, tá? Vamos perguntar à professora de inglês aí do projeto For Kids, tá bom? E o norte-americano Tio Sam. Os dois estão aí subindo um penhasco, um caminho difícil, cheio de peso, né? E esse caminho tinha várias pedras. Se você acompanhar aí na tua tela, você vai ver que nessas pedras tinham alguns aspectos que eles estavam vencendo, né? Aí eles iam subindo. Que aspecto? A ignorância, o vício, o barbarismo, a superstição, a brutalidade, o canibalismo. Então, tudo isso que era característica de algumas tribos africanas, eles diziam que eram o caminho difícil de continuar, o caminho difícil de levar. E a carga eram as pessoas, eles estavam tentando fazer as pessoas saírem dessa condição, vamos dizer assim, tá? Vamos à nossa próxima charge. Nós temos aí a charge 3, que é como se fosse uma capa de uma revista. Não era só a África que estava passando por esse momento não, tá? Em que a Europa se sentia superior e queria adentrar para impor seus costumes. A China também estava passando por isso, tá bom? A Europa ia até a China também com esse mesmo pensamento, de levar civilização, né? Aí corre aí na tela novamente, dá uma olhada como a moça está tentando ali cortar, né? O cabelo do chinês. O que isso quer dizer? Assim como os países dominantes e dominados tinham suas personificações, as civilizações também tinham. Como é que eles estão personificando aí a China? Baixinho, com cabelo esticadinho, né? E como é que eles estão personificando os Estados Unidos? Já é essa moça elegante, né? Com essa estrela radiante aí na cabeça, tá? As tradições chinesas, inclusive essa, né, do cabelo aí grandão, é o que está sendo representado. Esse penteado aí é essa tradição. E o que ela está fazendo com essa tradição? Está cortando. Essa charge, ela está mostrando para nós que a China, mesmo que fugindo e se protegendo, né, com as suas crenças, com a sua cultura, como é até hoje, eles estavam ali, né, através do guarda-sol, né, se protegendo e tudo, mas que os Estados Unidos estava conseguindo penetrar, né? Ou seja, que esse progresso, vamos dizer assim, que essa ideia do europeu, ela precisava chegar lá. E você vê aí também nessa imagem que tem telégrafo, que tem trem, que tem as vestes aí, que estão desenhadas nas vestes, é como se ele tivesse fugido. Eu estou aqui me protegendo com as minhas tradições, com as minhas culturas, mas os Estados Unidos estão lá tentando cortar essas tradições, tentando me tirar dessa condição, levando o que eles entendiam por progresso, tá, pessoal? Bem, para a gente continuar entendendo isso aí, você vai perceber que a Europa, ela conseguiu. Na África, ela adentrou e começou a fazer a sua missão civilizatória. Ela conseguiu adentrar, ela conseguiu fazer com que o seu entender de cultura fosse colocado nesse continente, que é o que a gente vai acompanhar aí agora, tá bom? Vai mudar aí, tá vendo esse mapa do continente africano? A França, tá vendo a bandeirinha dela lá? Olha lá. A França foi um dos primeiros países a fazer esse neocolonialismo, tá? E a conquistar países africanos. Eles foram, então, lembra que lá na América eles não conseguiam? Tentaram no Brasil, tentaram lá na parte norte, eles não estavam tendo oportunidade, então correu-se
para a África. Então, eles chegaram lá. A França foi um desses primeiros países, tá bom? Em 1830, eles mandaram seus exércitos para conquistar a Argélia, esse país aí que está marcadinho para você, que foi anexado no seu território em 1857. Já no ano de 1876, Leopoldo I, o então rei da Bélgica, realizou um congresso na cidade de Bruxelas. E o que isso tem a ver, professora? O objetivo desse congresso era fazer o seguinte: os países europeus precisavam conversar sobre essa difusão, de como difundir essa civilização para o resto do mundo. E como isso se deu, professora? Acompanha aí. Viu que pintou mais países? Depois desse congresso, os países europeus começaram a conquistar os países do continente africano. Ou seja, depois desse congresso, todos entenderam que precisavam adentrar lá, que eles precisavam entrar e tomar posse nessa missão civilizatória. Os franceses, você está vendo aí a bandeirinha? Eles conquistaram a África Equatorial, transformou-se, né, a África Equatorial Francesa, Madagascar, Tunísia, costa da Somália e Argélia. Ficou só na França? Não, professora. Olha aí do lado. Viu? Bandeira agora da Inglaterra. Os ingleses anexaram lá no seu território a União Sul-Africana, a Costa do Ouro, Nigéria, Rodésia e Serra Leoa. E ficou só neles, professora? Também não. Olha aí, ó, já mudou as bandeirinhas, tá vendo? Temos ali a Itália e a Alemanha. O que eles fizeram? A Itália conquistou o litoral da Líbia, Eritreia e Somália. Olha aí no mapa. Já a Alemanha, né, por ser o último a começar esse processo, a entrar nesse processo, eles conseguiram Camarões, lá no sudoeste africano, e a África Oriental. Ou seja, partiram aí a África entre si. Vamos entender um pouco mais? Acompanhe aí a cartela. Conferência de Berlim, também conhecida como Conferência do Congo ou Conferência da África Ocidental. O evento aconteceu em 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885. Teve como objetivo declarado regulamentar a liberdade do comércio nas bacias do Congo e do Níger, assim como novas ocupações de território sobre a costa ocidental da África, de acordo com a ata geral da Conferência de Berlim. Contudo, olha aí, pessoal, o objetivo principal, o real objetivo do Congresso era discutir sobre a participação dos países europeus na divisão territorial do continente africano. Olha aí, pessoal, como ficou a África após a Conferência de Berlim. Era para ela ser assim. Tá vendo a África dividida em vários territórios pequenos? Mas não foi isso que aconteceu. Vamos mudar aí a cartela. Ela ficou dividida dessa forma. Ou seja, pessoal, volta aqui para mim. A África ela foi repartida sem esse respeito aos territórios, às tribos, não se respeitou nada do que se considerava a cultura daquele local. Menos de 30 anos depois dessa conferência, né, lá de Berlim, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Portugal já haviam conquistado 90% daquele território. E isso foi bom? Não foi. Na hora de reorganizar o mapa da África, após essas colonizações, os países europeus não consideraram a particularidade de quem vivia ali. Eles consideraram latitude, longitude, rios, montanhas, enfim. Não se importaram com a questão étnica daquelas regiões, das populações de lá, tá? Tem um filme, o Hotel Ruanda, pergunta aí do seu professor onde você pode conseguir, que ele explica bem como foi que isso refletiu até em dias atuais. O Hotel Ruanda vai falar de um massacre que aconteceu lá em 92 entre essas duas tribos que eram inimigas e ficaram anexadas no mesmo território, tá bom? Mesmo com armas de fogo desconhecidas lá naquele território africano, o principal método para dominar não era chegar lá e impor a força, era deixar com que esses grupos rivais se enfrentassem e se matassem. Essa era a ideia, infelizmente, tá? Bem,
E também, para a gente finalizar, né, por conta dessa concorrência de mercado, vamos dizer assim, que a Revolução Industrial impôs para os países europeus, muitos deles começaram a produzir essas armas secretamente, que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial, que é o que você vai aprender a partir do 6º ano, tá bom? Bem, agora eu quero te convidar para o nosso Exercitando. Vamos lá? Questão número 1. Complete as frases com o termo que se adequa ao fato histórico a que se refere. Nós temos aqui o termo Conferência de Berlim, etnocentrismo e missão civilizatória. Vamos ler aqui. É a crença de que existe uma raça superior às demais, fato que contribuiu para a propagação de injustiças sociais. Esse tema, ele se refere a qual desses aqui? Você vai pensar e vai responder, tá? Vamos ao próximo. Ocorrida na Alemanha, repartiu a África entre as potências econômicas da Europa. As da época, tá? Deixa eu corrigir aqui, perdão. Entre essas potências, qual foi? Qual desses três esse termo histórico está associado? Conhecida como neocolonialismo, compreende o período em que as nações europeias justificavam sua presença em territórios africanos, impondo sua religião e costumes. Esse termo histórico aqui, ele se refere a qual desses? Você vai pensar e vai responder, tá? Vamos à questão 2. Questão 2. Qual dos mapas do continente africano melhor representa a divisão respeitosa de suas sociedades? É esse primeiro mapa que está respeitando essas divisões? Ou é o segundo mapa? Pensa aí, acompanha, já já a gente resolve.
Então, agora que você já teve esse tempo para analisar as questões, para avaliar, relembrar tudo aquilo que a gente pensou e aprendeu nessa aula, eu peço que você agora resolva comigo as questões. Vamos lá? Questão número 1. Complete as frases com o termo que se adequa ao fato histórico a que se refere. Nós aprendemos hoje 3 fatos históricos: a Conferência de Berlim, o etnocentrismo e a missão civilizatória. Onde é que eles se enquadram? Vamos lá? Primeiro, é a crença de que existe uma raça superior às demais, fato que contribuiu para a propagação de injustiças sociais. Qual desses termos tem a ver com essa crença de que a sua raça é superior? Tá aqui, ó, o etnocentrismo. Ele é quem completa o nosso esquemazinho aqui. Vamos conferir? Olha aí, acertamos. Vamos ao próximo. Ocorrida na Alemanha, repartiu a África entre as potências econômicas da época, aquelas potências europeias, e também Estados Unidos, tá? Foi o único país da América que participou. E aí, professora, eu já sei que não é o etnocentrismo, porque ele é a crença de que existe uma raça superior. Já que foi na Alemanha, qual é a capital da Alemanha? Berlim. Então, ó, Conferência de Berlim completa aqui o nosso exercício. Vamos conferir? Olha aí, acertamos. Ocorrida na Alemanha, repartiu a África entre as potências econômicas da época, europeias e Estados Unidos. Próxima. Conhecida como neocolonialismo, lembra daquele mapa conceitual? Compreende o período em que as nações europeias justificavam sua presença em territórios africanos, impondo sua religião e seus costumes. Sabemos que não é o etnocentrismo e nem a Conferência de Berlim. O que sobrou? A missão civilizatória, aquela ideia de que o homem branco tinha um fardo para carregar e esse fardo era levar a sua religião e os seus costumes para a África. Vamos conferir? Olha aí, acertamos. Vamos à questão 2. Qual dos mapas do continente africano melhor representa a divisão respeitosa de suas sociedades? Olha o mapa 1, gente. Ele está bem dividido, né? Então, aqui nesse mapa, essas sociedades estão sendo respeitadas. Mas foi o que aconteceu? Não, não foi o que aconteceu. Esse aqui foi como ficou a África através da Conferência de Berlim. E mais, lembra daquele filme que eu falei para vocês? É mais ou menos por aqui, ó, onde aconteceu. Essa região se tornou um país, abrigando 2 tribos vizinhas, e eles se estranharam lá no ano de 92, criando uma situação bem complicada que eu quero que você acompanhe. Vamos conferir? Olha aí, acertamos, eu e você. Volta aqui comigo. Agora, pessoal, que a gente praticou o nosso exercitando e conseguiu, através dele, fazer, né, uma assimilação de tudo que a gente aprendeu, eu te convido para o resumo dos nossos conteúdos. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, fazer o nosso resumo. Nossa aula hoje teve um assunto bem difícil, né? Mas eu tenho certeza que você conseguiu acompanhar e aprender. Vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu hoje? Vamos lá. História da África. A África até o século XIX. A dominação do continente africano no século XIX. Nós aprendemos hoje sobre o contexto dessa conquista, dessa dominação. E eu trouxe essa imagem aqui para você lembrar. O povo representa uma nação economicamente forte e os seus tentáculos é onde ela coloca a sua influência, a sua religião, os seus costumes, leva o seu mercado e é onde ela vai sugar a matéria-prima, a mão de obra das pessoas. Esse era o contexto daquela época, que a gente pode resumir aqui, ó, em Revolução Industrial.
tá? Também aprendemos que eles tinham uma justificativa ideológica. Que justificativa era essa, professora Carla? Tá vendo aqui o tio Sam carregando as etnias africanas e também aqui o John carregando também povos da China? Então eles acreditavam que eles tinham uma missão. Que missão era essa, professora Carla? Levar civilidade para esses povos. Então, eles propagavam essa ideia de que eles tinham esse dever, esse fardo, que era levar essa civilidade aos povos africanos. Volta aqui, pessoal. Esse foi o nosso resumo. Agora eu te convido para as nossas considerações finais. Vamos lá? Bom, pessoal, nas nossas considerações finais, eu gostaria que você entendesse que, lembra que eu falei no começo que era uma aula de um assunto bem difícil, de um assunto que, se fosse uma comida, seria uma comida bem indigesta, né? Por quê? Porque quando a gente percebe que os interesses econômicos, interesses políticos, eles se sobrepuseram a ideia de igualdade, de fraternidade, que se pensava na Europa naquele tempo, ou seja, eles foram totalmente contra aquilo que eles mesmos ensinavam, ao ponto de se, como a gente pode dizer, né, a ponto de se sentir melhor que outras nações, levar, impor isso para essas nações. O meu jeito de pensar, o meu jeito de acreditar, o meu jeito de comer, o meu jeito de vestir é o certo. Então eu vou lá e vou impor isso a uma outra nação. Foi o que aconteceu, tá? O imperialismo, ele foi essa política de dominação europeia aplicada ao longo do século XIX e se justificava nisso, nessa ficção de superioridade racial, né? Se achando superior, tá bom? Que foi criada pelos europeus com essa ideia de dominar e explorar os demais povos que não se enquadravam no mesmo perfil que o deles, vamos dizer assim, tá? Esse argumento que eles estavam levando essa civilidade para esses lugares, tá bom? Essas disputas entre essas nações imperialistas, que elas acreditavam, eu sou superior, e depois entre elas mesmas começaram a se divergir. Tá? Não era mais o pensamento europeu, mas era o pensamento particular de cada uma delas. E isso foi um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial, que é um assunto que você também vai acompanhar a partir do sexto ano, ali entre o oitavo, nono, você vai acompanhar ali para aprender, tá bom? Mas essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês possam consultar novamente as cartelas, que vocês se preocupem em entender isso, porque foi justamente o assunto de hoje que reflete na África até os dias atuais, tá bom? Um forte abraço, beijo grande, a gente se vê em breve. Tchau!